faz parte. Então, boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, é o seguinte, vocês viram que já está publicado as notas, né? Wellington, eu fiz uma pequena correção na tua nota, tá bom? As notas eu acho que foram muito boas, a prova valia de 0 a 5, e teve várias notas diferentes, mas vocês fizeram bons trabalhos, então a grande maioria de vocês ficou na média, sem problema algum, tá? Vocês estão de parabéns, eu fiquei muito feliz, e demonstra o interesse de vocês na disciplina, tá? Ah, Fernando, você acha que merecia mais na prova? Fernando, você podia ter tirado nota maior na prova, viu? Ah, pare, senhor. A prova não estava tão difícil assim, né? É claro que tinha algumas perguntas que pegavam mais, né? Assim, que dificultavam um pouquinho mais, mas isso sempre tem, obviamente, né? Mas vocês viram que tudo que caiu na prova estava no material de aula, absolutamente tudo, tá? Nada do que estava na prova não tinha no material de aula. Então, assim, não tem, não dá nem para contestar, né? Ah, professor, mas essa questão o senhor não deu em sala. Tá tudo lá no material de aula, tá bom? Mas a grande maioria de vocês está com notas muito boas, acima da média, e isso que interessa. Só para vocês terem ideia agora, de todos os meus alunos, eu tenho seis disciplinas em diferentes cursos. Só um aluno de todas as 6 disciplinas tirou 10 na prova. Por acaso, ele tirou 10 no bimestre também, porque fez um trabalho excelente, tá? Então, é assim, vocês estão dentro, foram os melhores. Eu não vou dizer quem foi melhor ou pior, porque senão tem mimimi, gente. Tem muito mimimi ultimamente, né? Então eu não vou dizer, nem posso. Cada um sabe da sua nota, né? O importante é que vocês estão num bom caminho. Isso que me interessa é que vocês estão aprendendo, estão se dedicando, estão crescendo dentro da logística reversa, que é um ponto muito importante hoje na logística, tá? Então, assim, eu acho que vocês têm total chance de passar direto, né? Ainda mais agora que vocês conheceram como é a prova do professor Klaus, né? Então, vocês têm total chance de passar direto, mas, sabe, a nota nem é tanto assim. O mais importante é que vocês estão crescendo, vocês estão melhorando cada vez mais, tá? Então, esse é o mais importante de todos. Ninguém está com grandes problemas de falta, a maior falta que tem aqui são 6, vocês podem ter até 16 faltas, e já passou mais da metade do semestre. Não sei se vocês notaram, deixa eu até ver aqui nos meus alfarrábios. A gente tem 22 semanas contando com a avaliação global 2, e agora hoje nós estamos na semana 14. Então não tem mais muito tempo, né, para a gente trabalhar. Mas tudo bem, sem problema. Provavelmente vocês não vão ter questão quanto à falta. Como que vai ser a aula de hoje? Nós vamos ter a devolutiva e depois eu vou entrar num assunto que é um dos mais curtos aqui para a gente, que é custos em logística reversa, tá? Eu quero lembrar vocês já devem ter visto que dia 20, na semana do dia, acho que 16 a 20, vocês vão ter a semana de gestão, né? Onde que vai ter palestras, vai ter apresentações, etc., né? E daí a gente não vai ter aula, que vai ser daqui 2 semanas. Eu gostaria, assim, gente, de reforçar a importância de vocês participarem da semana de gestão, tá?
ela reúne todos os cursos da área de gestão. E agora é assim, gente. Tome muito cuidado. Algumas vezes eu vejo aluno falando assim: mas é semana de gestão? Ah, eu sou da logística, então eu não vou ver, né? Não, é semana de gestão para todo mundo. E segundo lugar, a gente sempre aprende vendo palestras de outras áreas. Sempre. Olha, gente, eu estou falando isso para vocês, não é para puxar o saco da Ana Andrade, da professora Alessandra, alguma coisa assim. Eu estou falando isso de experiência própria. Eu assisto muitas palestras de outras áreas e aprendo muito. Inclusive, não é só o conhecimento em si, mas eu tiro ideias para trabalhar na minha área, tá? Então é importante que vocês assistam, é importante que vocês estejam lá. Além do mais, acho que vai dar horas complementares também, alguma coisa assim, né? Eu não sei quantas horas complementares, mas é importante que vocês vão assistir a semana de gestão, tá? Vamos lá, gente. Vocês não podem perder essas oportunidades de ver especialistas de várias áreas diferentes falando, tá? Não podem, não podem, simplesmente não podem, tá? Então não percam. Vai ser dia, deixa eu anotar aqui, vai ser na semana do dia 20. Então, dia 20, daqui 2 semanas, a gente não vai ter aula, e daí vocês vão ter a semana de gestão. A semana de gestão vai de segunda a sexta, então acho que vocês não vão ter aula em nenhuma matéria, tá certo? Bom, vamos lá. Gente, eu vou apresentar a prova. Daí, se vocês tiverem alguma dúvida em alguma questão, por favor, falem, tá? Juliana, como eu vou compartilhar, eu não consigo ver se você entrar no chat, tá? Então, daí, quando eu terminar de compartilhar, você escreve lá no chat, daí qualquer dúvida, tá bom? Mas falem, por favor. Infelizmente, não tem como vocês verem a prova, porque a gente está à distância, né? Não tem como, né? Eu tenho algumas disciplinas presenciais que eu dou a prova para o aluno, faço a devolutiva, depois ele me devolve a prova, tá? Mas infelizmente com vocês não dá, tá? Mas se tiver algum questionamento, algum ponto em uma questão, gente, eu posso ter errado, tá? Deixando bem claro, o professor Klaus erra. O professor Klaus erra, tá? Eu tive que fazer 6 provas, então a gente fica meio embaralhado até na cabeça, algumas vezes faz uns erros, até meio idiotas. Acontece isso, tá? Mas se eu tiver errado em alguma questão, ou tiver feito alguma questão de forma incorreta, eu não tenho o mínimo problema em reconhecer o meu erro e, por exemplo, anular a questão, tá? Não tem o mínimo problema. Aliás, quando eu anulo a questão, é claro que tem que ter base para anular a questão, né? Não vai anular uma questão por nada, só porque os alunos querem que anule. Não vai, não funciona assim. Tem que ter uma base. Mas quando eu anulo a questão, eu não pego a pontuação daquela questão e distribuo pelo resto da prova. Eu dou a pontuação da questão para todos os alunos. Para todos os alunos, tá? Esse é o meu jeito de trabalhar, já faz mais de 20 anos que eu faço assim, tá certo? Então, gente, a Juliana saiu, que estranho. Bom, deve voltar daqui a pouco, deve ter caído. Então, gente, eu vou compartilhar a prova agora com vocês e vou mostrar. Então, a prova tinha 10 questões, 7 objetivas e 3 discursivas. Na primeira questão, nos últimos 300 anos, o desenvolvimento tecnológico da humanidade foi inigualável e em nenhum outro período histórico foram feitas tantas descobertas em todos os campos da ciência, gerando uma incrível capacidade de produção e controle dos elementos naturais. A partir dessa afirmação, analisa as alternativas abaixo. Meio ambiente é tudo que cerca ou envolve os seres vivos, não podemos considerar o ser humano parte do meio ambiente. Meio ambiente artificial pode ser encontrado em regiões autossustentadas.
e meio ambiente artificial é dividido em fabricado e domesticado. A resposta correta é o item D, somente a 1, meio ambiente é tudo o que cerca ou envolve os seres vivos, e a 4, meio ambiente artificial é dividido em fabricado e domesticado. É claro que o ser humano faz parte do meio ambiente, e meio ambiente artificial é dividido em fabricado ou domesticado. O que pode ser encontrado em regiões autossustentadas é meio ambiente natural. Bom, gente, vamos lá. Questão 2. A Revolução Industrial, que começou no século XVIII, na Inglaterra, pode ser considerada como um dos marcos da grande virada do ser humano. Sobre a Revolução Industrial. Se a Revolução Industrial promoveu o crescimento econômico, então promoveu a maior geração de riqueza, só os ricos poderiam comprar os produtos, provocou urbanização acelerada e provocou maior contaminação do ar. Correta é a 1, promoveu maior riqueza, a 3, urbanização e contaminação. Um dos grandes fatos da Revolução Industrial foi que ela aumentou em escala a produção de todos os produtos, então diminuiu bastante o preço e outras pessoas puderam comprar. Então a alternativa correta é a D, 1, 3 e 4 apenas. Em um mundo repleto de novos paradigmas, há uma formação constante de novos modelos de relacionamento social. Um desses novos paradigmas é chamada responsabilidade social ou socioambiental. Segundo o conceito de responsabilidade socioambiental, é correto afirmar: todas estão corretas, todas as alternativas acima estão corretas. Ocorre quando as organizações decidem contribuir de forma voluntária para criar uma sociedade mais justa e igualitária. Quando o meio ambiente é inserido no tema, temos a responsabilidade socioambiental. É devido aos rearranjos constantes nos estratos da sociedade e deriva de novos modelos, porque alguns dos modelos antigos incluem... porque alguns desses modelos incluem todas as partes interessadas e outros excluem. Daí a necessidade da responsabilidade social e socioambiental. Ainda sobre responsabilidade socioambiental, foi a pergunta número 4. A ISO 26000 é uma norma internacional publicada pela ISO, Organização Internacional de Padronização, que tem como finalidade sugerir sistemas de gestão da responsabilidade socioambiental dentro de uma organização. Para isso, a norma sugere orientações para todos os tipos de organização, independentemente de porte ou local de instalação. Entre essas orientações, a resposta correta é a E. Como estão, né? Como deve se comunicar todas as informações relevantes à responsabilidade social. Aqui, tendências e características que não interessam, né? Princípios e práticas que não devem ser realizadas, como um comportamento socialmente irresponsável deve ser integrado, né? Como se deve identificar e subjugar as partes interessadas, é meio estranho, né? Então, a correta é a E. Com o aumento do interesse da população em geral em relação à questão ambiental, é importante que as organizações entendam quais são seus impactos ambientais, não somente restritos aos muros da própria organização, mas relacionando tudo que está ligado ao produto, processo ou serviço que a mesma desenvolve. A esse processo chamamos de avaliação ou análise do ciclo de vida. Essa é uma técnica que avalia, então, os riscos ambientais e seus impactos mediante. As 3 estão corretas. Compilação do inventário de entradas e saídas, avaliação dos impactos ambientais associados e interpretação desses resultados. Isso é basicamente a avaliação ou análise do ciclo de vida. O que é? Imaginem, a avaliação ou análise do ciclo de vida a gente chama do berço ao túmulo. Desde a extração das matérias-primas básicas até a fabricação, o transporte, o uso pelo consumidor final, até a disposição pós-uso pelo consumidor final. E no nosso caso de logística reversa, a gente vai pegar bem esse último ponto. Depois que o consumidor final
rejeita aquele produto, ou o resto que sobrou do consumo daquele produto. A gente vai pegar esse canto, esse ponto na logística reversa. Então, quando a gente faz análise ou avaliação do ciclo de vida, a gente está falando de absolutamente tudo, desde a exceção da matéria-prima até a destinação final pós-consumo pelo consumidor final, tá? E daí a gente precisa ver tudo que entra, tudo que sai, o que isso pode impactar o meio ambiente e interpretar esses resultados. A pergunta 6, o mapeamento dos ciclos produtivos é uma ferramenta gerencial que visa otimizar e promover a melhoria dos processos internos da empresa. Entre esses benefícios que o mapeamento traz para a empresa, podemos citar: com os processos padronizados, a resposta correta é a A, né? Com os processos padronizados, todos os envolvidos têm maior domínio sobre o processo e, assim, maior produtividade, tá? O mapeamento dos ciclos produtivos, você vai mostrar como funciona cada ponto do teu processo produtivo. O que entra, o que sai, o que é formado, né? Quais são os prós, contras e etc. A partir que a gente sabe o que acontece, a gente pode padronizar esses processos, ter mais domínio e assim aproveitar melhor esses processos, portanto, maior produtividade. A alternativa B não tem nem nexo, né? Com mapeamento, os colaboradores têm menor conhecimento. No mapeamento, assim que um colaborador sai da empresa, esse conhecimento é perdido. Não, esse conhecimento é mantido por causa do mapeamento. Se não tivesse esse mapeamento, ia ser perdido. O mapeamento não deve ficar acessível em todos os setores. É meio estranho, né? Então, todo mundo precisa conhecer como que funciona a empresa. E o mapeamento não permite identificar gargalos no processo produtivo. Pelo contrário, com o mapeamento é que você vai identificar os gargalos no processo produtivo. Pergunta 7. A logística reversa pode ser dividida em dois grandes ramos: logística reversa de pós-venda e logística reversa de pós-consumo. Ao que se refere a logística reversa de pós-consumo? A resposta é a C. Bens que, ao fim de sua vida útil, podem ir para reuso, remanufatura ou reciclagem. Ou mesmo destinação final, né? Mas a logística reversa pós-consumo tenta evitar isso, né? Esses outros produtos que retornam à cadeia de distribuição direta por razões comerciais, produtos que retornam pela garantia dada ao fabricante, que apresentam defeitos, eles não são logística reversa e pós-consumo, são logística reversa e pós-venda. E a alternativa essa alternativa aí, na verdade, foi uma brincadeira minha, né? Não existe logística reversa de pós-consumo. Meio idiota, né? Nossa, minha voz está indo pro buraco. A pergunta 8 foi uma pergunta discursiva, né? Um dos assuntos mais comentados no dia de hoje é o tal do desenvolvimento sustentável, né? Nosso relatório, o relatório Nosso Futuro Comum, define desenvolvimento sustentável como promover o desenvolvimento econômico, satisfazendo os interesses da geração presente, sem, contudo, comprometer a geração futura. Assim, eu já falei várias vezes para vocês isso. Desenvolvimento sustentável é muito importante e a gente tem que ver isso no dia a dia. Inclusive, é o cerne da logística reversa. Sem o pensamento do desenvolvimento sustentável, não tem o porquê fazer logística reversa. Simplesmente, não tem o porquê. Né? Eu posso aproveitar os recursos naturais hoje? Claro que eu posso. Tenho todo o direito. O que eu não posso é desperdiçar, usar demais, porque meus filhos, netos, bisnetos vão precisar desses recursos naturais. Então é por isso que a gente fala promover o desenvolvimento econômico, satisfazendo os interesses da geração presente, aquilo que eu preciso, sem, contudo, comprometer a geração futura, de tal maneira que no futuro os nossos filhos, netos, bisnetos, trinetos e sei lá mais o que,
tenha os mesmos recursos para aproveitar. Essa é a ideia do desenvolvimento sustentável. Iñaki Sachs, um dos maiores pensadores sobre a questão ambiental, colocou que para obter o real desenvolvimento sustentável, devemos pensar em 5 dimensões diferentes. Cite e explique essas 5 dimensões. Bom, a primeira dimensão é a social. E a social é basicamente diminuir a exclusão social e melhorar a distribuição econômica entre as classes sociais. Quer dizer, melhorar a distribuição de renda. A segunda questão, a segunda dimensão é a dimensão econômica. Eu fazer mais com menos, né? Então, aumento na eficiência do sistema, dos recursos, etc. A terceira dimensão é ecológica. Daí é simplesmente preservar o meio ambiente, né? É claro que o ser humano, essas 5 dimensões têm uma visão antropocêntrica, né? Colocam o ser humano como ponto principal. Então, é claro que eu tenho que preservar o meio ambiente, mas eu vou tirar os recursos naturais que eu preciso do meio ambiente. A quarta dimensão é a dimensão espacial, né? Equilibrar entre o rural e o urbano, entre o rural, o interior e as cidades, né? Principalmente cidades grandes, tentar equilibrar. Por quê? Porque as cidades, gente, elas são sumidouro de recursos, né? Vai entrando recurso natural de fora, recurso natural de fora, recurso natural de fora, e some dentro da cidade. A cidade consome recurso natural com uma voracidade muito grande. E, finalmente, a quinta dimensão é a cultural. Daí entra algo... Eu até dei uma entrevista hoje para um programa da Uninter, que eles me chamaram para falar um pouco sobre o meio ambiente, e a gente falou sobre impacto ambiental, e uma das coisas que a gente falou lá nesse programa foi exatamente a conscientização das pessoas. Essa é a dimensão cultural que o Sachs falava, né? Então, alterar o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir. Será que a gente precisa toda essa gastança que a gente faz hoje, né? Será que a gente precisa consumir tanto como a gente consome hoje? Será que a gente não pode preservar um pouco mais o meio ambiente? Então, eu coloco isso como base. Sem a mudança na dimensão cultural, as pessoas não vão mudar o resto. Então, vocês, para primeiro, a gente tem que se conscientizar que a gente impacta o meio ambiente. A partir daí, a gente começa a tomar decisões sobre como impactar menos o meio ambiente. Mas a conscientização, a educação ambiental é fundamental para que a gente mude esse nosso posicionamento, tá? Então, são essas as 5 dimensões de Sachs: social, econômica, ecológica, espacial e cultural. Opa! Deixa eu passar para baixo. Daí mais uma pergunta sobre análise e avaliação do ciclo de vida. Do ponto de vista ambiental, é formado por 4 diferentes etapas: definição do objetivo e escopo, análise do inventário, avaliação dos impactos e interpretação dos resultados, né? Todas as etapas são extremamente importantes, senão elas não estariam ali. O que pode se citar sobre a etapa de avaliação dos impactos? É associar os dados do inventário com os impactos ambientais específicos e tentar compreender esses impactos. Então, o que é? Eu vou levantar os dados. Por exemplo, na etapa de fabricação, entram tais matérias-primas, saem resíduos, sai emissão atmosférica, etc., né? Daí, eu vou pegar estes dados e vou avaliar o que isso pode provocar no meio. Se eu gasto muita energia elétrica, eu gasto muita água, gasto muito de tal matéria-prima, vai faltar isso no meio ambiente. Agora, se eu produzo muitos resíduos, se eu produzo poluição atmosférica, eu estou poluindo o meio ambiente. Então, eu vou associar os dados do inventário, que foi o item anterior, né, a avaliação de impactos, e daí eu vou ver o que aquilo pode provocar no meio.
É claro que tem muita subjetividade. Então é importante ser transparente. E, finalmente, a pergunta 10, né? Podemos colocar que a rastreabilidade para o sistema de logística reversa possibilita a identificação do produto da origem ao pós-consumo e o trajeto percorrido durante todo o processo. Existem diferentes tecnologias para implementar-se a rastreabilidade. Por exemplo, etiquetas com ou sem código de barras, etiquetas RIFT e o GPS. Fale sobre as etiquetas RIFT, o que são, como funcionam e suas vantagens. Então, a etiqueta RIFT são aquelas pequenas etiquetas com tecnologia de radiofrequência. Então, é uma tecnologia de captura de dados por radiofrequência. Ele trabalha num certo espectro eletromagnético, transmitindo informações. Não precisa encostar, não precisa nem estar tão perto para uma máquina pegar aquelas informações. Também é chamada de tag, rift tag, transponder e assim por diante. Então, todo o sistema ele é composto por uma antena ou bobina, transceiver com decodificador e o transponder, que é uma antena, tem um transmissor, capacitor, diodo e microchip. Então, na etiqueta tem o transponder. E daí ele tem uma informação que ele, através de uma pequena antena minúscula, ele transmite. Eu acho que tem alguém querendo entrar? Tem. Então, deixa eu... O Bruno está querendo entrar. A Juliana voltou aí. Então, vamos voltar aqui. Deixa eu compartilhar de novo. Vocês estão vendo de novo, né? Então, a etiqueta tem uma pequena antena, tem um transmissor, um diodo, um microchip. Tudo isso muito diminuto, tá? E daí ele transmite por ondas eletromagnéticas, daí em um certo lugar tem uma antena que capta essa informação. A partir do momento que capta a informação, ela manda para um computador que decodifica aquilo. Tá? E vai dizer, olha, o cara está levando tal produto. Né? Essa antena pode trabalhar em baixa ou alta frequência, dependendo do tipo de uso. E, assim, a etiqueta RIFT tem muitas e muitas vantagens. Né? Rapidez e precisão na transmissão de dados, alto grau de controle, leitura simultânea de várias etiquetas, simplificação do processo e rastreabilidade do produto. Gente, eu até contei uma história que eu já vi, numa loja lá em São Paulo, tudo com etiquetas RIFT, as pessoas só colocavam as coisas dentro do carrinho e daí entravam com o carrinho numa caixa com antenas receptoras. Em 4 segundos, podia estar lotado de mercadoria, uma em cima da outra, empilhada, do jeito que se quisesse. Podia estar lotado. Em 4 segundos, ele lia tudo, sem faltar nenhum, e já saía a tua conta, tá? Então, assim, daí saía o cupom lá, o que você comprou item por item, quanto custa cada item, etc, 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 etc. Né? Então, é uma tecnologia excelente, e essa tecnologia vai ser a tecnologia do futuro. Tá? Já tem alguns supermercados trabalhando com etiquetas RIFT. E daí é interessante que tem alguns supermercados, gente. Tem um amigo meu mandou uma foto lá da Alemanha, que ele foi no supermercado assim. No carrinho, tem antenas receptoras de RIFT. E daí tem um tablet no carrinho. À medida que você coloca o produto lá dentro do carrinho, é um carrinho normal, só que tem antenas receptoras e tem um tablet. À medida que você coloca um produto no carrinho, ele já vai vendo qual é o produto e transfere para o tablet. E daí você tem a lista do que você está comprando com o preço, com o somatório de preço até aquele momento e assim por diante. Você pode até fazer o seguinte, você pode levar a tua lista de compras
coloca no tablet e ele vai já dizendo, olha, você já comprou isso, já comprou aquilo, e etc. Tá? Então, é realmente uma tecnologia do futuro que vai servir para a logística e, para o nosso caso, para a logística reversa em muitas ocasiões diferentes. Tá? Pessoal, perguntas, dúvidas? Não, professor, tranquilo. Tranquilo, senhor. Tranquilo? Certeza? Sim, eu lembro que na última questão ali, eu acho que eu fui bem. Eu até Eu posso acho. ver aqui a tua prova. Deixa eu ver aqui. Fernando, cadê o Fernando? Fernando, você foi bem. Sem sombra de dúvidas. Quanto que eu Eu acho que tirei eu na errei prova no essa. todo? A Fernanda não queria falar para ninguém, Ah, anota na frente de todo mundo. Não, porque, droga. sério, eu já passei por muito mimimi, tá, gente? Não é nada E contra eu, você, Fernando. Fala, Eros. eu acho que eu errei essa daí, essa última. Deixa eu ver aqui o Eros. Você acertou parcialmente. Acertou parcialmente, Eros. Assim, se a pessoa escreveu algo que tem nexo com aquele assunto, eu considerei pelo menos parcialmente, tá? Não precisava nem ter escrito tudo aquilo que eu coloquei ali para eu considerar como total. Se a ideia foi completa, eu também dei nota completa, tá? Então não se preocupem quanto a isso. Mais alguma coisa, Juliana, Wellington, Bruno? Alguma coisa que vocês queiram discutir? Tranquilo. Nada? Bom, vamos lá. Juliana, Wellington e Bruno estão na minha aula? Eu sei que o Eros e o Fernando estão. O Wellington acabou de responder, professor. Ele falou que tá tranquilo. É que Eu o não Wellington, vi. o microfone dele é muito baixo, senhor. Não é só com você, não. Eu não ouvi o Wellington. Eu não ouvi, tá? Eu não ouvi. Deixa eu ver até se meu microfone aqui. Tá tudo certo, então. A Juliana está na aula também. Tá bom. Então, vamos para a nossa aula de hoje, né? Hoje vai ser excepcionalmente uma aula mais curta, mas a partir da semana que vem a gente vai ter aulas mais longas. Eu pensei que ia demorar mais com a devolutiva da prova, mas vocês não reclamam de nada, pô, gente. A gente é melhor turma, professor. Só isso. Vocês sabem, gente, assim, aconteceu comigo numa turma de psicologia, uma situação, nossa, muito chata. Eu fui dar a devolutiva e tinha uma moça lá, moça já quase da minha idade, né, que ela teimava que uma questão lá que eu considerei uma certa resposta, ela dizia que a resposta estava errada. Eu mostrei para ela lá no material, olha, não é assim, expliquei por que as outras estavam erradas e aquela certa e tudo mais. Daí ela começou a dizer que não era justo, que, sei lá, eu estava fazendo coisa errada, etc. Daí ela começou assim: o senhor sabe que a gente também lhe avalia, né, professor? E daí ela falou isso uma, duas, três, quatro, cinco. Daí quando ela Eu foi. acho que quem tinha que fazer psicologia era ela, professor. Não, não, daí. Quando ela foi entregar a prova para mim, ela falou mais uma vez: o senhor está avaliando a gente pela prova, mas o senhor sabe que a gente também lhe avalia? Daí eu olhei para ela, gente,
Não é comum eu perder a calma em sala de aula. Eu olhei para ela e disse bem bravo: você está me ameaçando na frente da sala inteira. Você está me ameaçando. Não, não, professor, mas a gente também avalia o senhor, né? Daí, quando terminou a aula, eu fui falar com o coordenador do curso de psicologia, né? Porque é o seguinte, imagine, ela faz isso com o professor. Imagine o que ela não faria com um cliente dela, com um paciente dela, que vai contar as intimidades, os problemas mais sérios da vida dele. Imagine só, isso é totalmente antiético. Totalmente antiético. E daí o coordenador me falou, Klaus, eu chamei ela, mas eu dei um esporro tão grande nela, tão grande. Não é só pelo fato do que ela falou, ameaçou o professor, mas é pelo comportamento antiético dela. Se ela faz isso com o professor, é provável que ela vai fazer com os pacientes dela, né? E psicologia não é uma área onde que você pode, sei lá, demonstrar a tua opinião. Você tem que analisar a pessoa, tem que ajudar a pessoa, né? Não sei. Tiramos direção disso, turma, podemos ameaçar o professor de terça. Vocês podem o quê? Nada, professor, nada. Vocês vão ameaçar o professor? Eu? Não, não você. Falei brincando, é que a gente tem uns probleminha com a matéria de terça. Terça? Bom, isso vocês têm que conversar. A única coisa que eu posso falar para vocês é o seguinte: quando vocês tiverem um problema com o professor, com uma disciplina, falem primeiro com o professor, tá? A gente só deve ir até a coordenação ou outras instâncias quando o professor ou professora não resolve, tá? Mas agora, antes, perguntem para si mesmos, perguntem para vocês mesmos: será que essa minha reivindicação é justa? Será que isso não é o meu ponto de vista, digamos assim, egoísta? Eu acho que tem que ser assim? Então a gente sempre tem que fazer essas perguntas. Eu, quando eu estava na graduação, eu era assim. Eu algumas vezes não me dava bem numa disciplina com o professor, eu ficava bravo, e daí eu parava para pensar, mas eu tô bravo com o professor, com a disciplina, ou comigo que eu não consigo me adaptar a essa disciplina, né? Então a gente tem que fazer essa autopergunta, né? É importante isso. E não, eu não estou sendo corporativista, tá, gente? Porque para o professor, para um professor sério, é importante que os alunos mostrem quando há problemas, quando o professor está errado. Eu não tenho o mínimo problema em reconhecer quando eu erro. Eu sou ser humano normal, gente. Avisar para todo mundo que eu sou ser humano normal, tá? Eu erro como todo mundo, né? Mas assim, um professor ele quer sempre fazer o melhor para os seus alunos crescerem mais e mais. Então, se ele está fazendo algo de errado, é bom que os alunos falem. Mas também tem que ter educação, tem que ter ética, né? Como que vai falar e tudo mais, né? Chegar para um professor e dizer, tua aula é uma porcaria, para não falar outra coisa, né? Não, tua aula é uma porcaria. Não, olha, professor, a gente não está se adaptando à sua aula por causa disso, por causa daquilo. Eu não sei se é o seu estilo, nosso estilo, sei lá, mas vocês têm que fazer uma autorreflexão primeiro para ver se o problema não é com vocês. Eu falo isso porque eu sempre fazia como aluno, tá? Deixando bem claro, eu agia assim como aluno. Eu só reclamava com um professor ou até para coordenação de curso quando a coisa estava, né, arrebentando já, arrebentando, né? Mas eu tentava sempre ver se o problema não era eu. A gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Uma vez, daí também aconteceu na Andrade, uns anos atrás, turma de biomedicina, a coordenadora, a antiga coordenadora, me chamou para conversar. Olha, professor Klaus, a turma tem uma reclamação sua. Eu pensei, pô, mas eu me dou bem com essa turma, qual que é o problema?
Eles disseram que o senhor acha que eles são burros. Como assim? Eu nunca chamei nenhum aluno de burro, nem vou fazer isso. Quando eu chamar aluno de burro, eu tenho que parar de dar aula, né? E daí, professor, mas eles pensam que o senhor acha que eles são burros. Mas estranho. O que eles falaram? Não, é que o senhor explica tudo passo a passo, item por item, degrau por degrau. Eu falei para ela, mas não é isso que eu tenho que fazer? Então eles achavam que como eu explicava tudinho, passo a passo, né? Eu achava, eles achavam que eu achava que eles eram burros, porque eles estavam acostumados, sei lá, a passar por cima de um monte de coisa e eu explico passo a passo e perco tempo, etc. Então, não sei. Daí eu disse, olha, eu eu achava que essa era a minha função, explicar tudo, né? Passo a passo, detalhadamente, para eles entenderem. Mas tudo bem, faz parte, sem problema nenhum, tá? Então, a minha dica para vocês é conversem com o professor, professora, não sei qual que conversem para ver o que está acontecendo. Pode ser que alguma coisa vocês não estejam se adaptando. Assim como eu gostaria que vocês dissessem para mim, né? Agora que acabou o primeiro bimestre, dá tempo de eu ainda consertar alguma coisa para o segundo bimestre. Então, se vocês falem para mim alguma coisa que vocês estão, sei lá, não estão gostando da minha aula ou qualquer. Só não vale me xingar, tá, gente? Nem minha mãe, tá? Ela tá velhinha, coitada, 82 anos, né? Tem que aproveitar que domingo provavelmente vai ser um dos últimos dias das mães com ela, viu? Então, vocês têm alguma coisa, alguma reclamação, alguma observação que queiram fazer sobre mim, sobre como eu conduzo a disciplina? Da minha parte não, senhor. Eu gosto da sua matéria, eu sei que a Ju também gosta, então tô de boa com isso. Ah, Bruno. Pois é, Bruno. Também acho que podia ter uma aula presencial, mas não sou eu que mando, tá? Juro por Ah, Deus. a Juro. gente soube que o professor Jerry conseguiu arranjar. Assim, O meu dá pra problema arranjar. o meu problema é o seguinte. O meu problema é o seguinte, que é, a nossa aula é sexta-feira, e sexta-feira, que eu saiba, a Muricy está fechada a chave. Então, mas assim, eu não tenho nenhum problema. Vocês estejam à vontade para conversar com a coordenação do curso, eu topo a aula A presencial. gente abre ela, professor. Como? A gente A abre gente abre a ela. Muricy. Ah! Arroba. É que assim, senhor, se a academia estiver aberta, então o prédio tá aberto. A gente só precisa entrar na sala. Não é bem assim, né? Não é bem assim, mas tudo bem. Ah, a gente pode fingir que é. Professor, a gente tem o Fernando na sala. Não duvido da capacidade dele. Ó. Ô, Fernando, eu não sei se isso foi um elogio ou outra coisa. Olha, vindo do Gustavo, eu tomo como um elogio. Eu elogio o professor. Eu elogio. Ele é um grande homem. Olha só. Mas então, gente, se vocês quiserem aula presencial, daí tem que conversar com a coordenação, tá? Mas eu me disponho. A princípio, a aula é online mesmo, mas eu gostaria de dar aula presencial. Eu acho, assim, que eu já consigo dominar o falar via computador, o dar aula, o fazer entonação, etc., como se fosse uma aula presencial. Agora, nada substitui uma aula presencial, né? Inclusive, o EAD, por exemplo, Educação à Distância, é uma excelente solução. Só que tem um problema o EAD, né?
os alunos têm que ser extremamente disciplinados. Porque o EAD você pode fazer aquela aula a qualquer horário. Ah, agora eu estou com sono, tem que fazer outra coisa. Não sei o quê. E não faz a aula, não assiste a aula, não faz as tarefas que tem que fazer, etc. Quando você tem aula, como vocês, no caso aqui é online, mas tem horário fixo, dia e horário fixo e tal, então, ou presencial, então a gente acaba se obrigando aí. A gente acaba se obrigando. Não, sexta-feira à noite tem aula do professor Klaus, não posso faltar. Então, são situações diferentes, né? Essa nossa aula online é quase uma aula presencial, não necessariamente, quase. Ela é bem diferente, mas muito diferente do EAD. Não tem nada a ver com EAD a nossa aula aqui agora, tá? Não tem nada a ver com EAD. A única diferença para o presencial é que cada um está na sua casa, né? Mas assim, eu me disponho a dar aula presencial para vocês sem crise nenhuma, absolutamente nenhuma. Mas, pessoal, infelizmente não sou eu que mando, né? Ou felizmente, eu não sei se eu serei um bom coordenador, mas a professora Alessandra é uma excelente coordenadora, eu adoro ela, uma excelente pessoa, tá? Eu realmente gosto muito dela, admiro muito a professora Alessandra, mas ela também recebe ordens de cima, etc, etc. Então, assim, Bruno, também acho que a aula presencial é melhor, mas a gente está numa certa condição no momento, tá? Então, vamos para a nossa aula de hoje. Não é uma aula muito longa. Quero ver se eu acho. Tá aqui. Ela já está lá no portal para vocês. Opa, está no slide errado aqui. Deixa eu... Pessoal, está compartilhando em tela inteira agora? Tá sim, senhor. Tá, é que eu andei fazendo algumas coisas no meu computador e daí queria experimentar se estava compartilhando em tela inteira. Então agora vocês só estão vendo o slide, né? Sim, só o slide. Tá. Eu esqueci de pegar a minha mesa digitalizadora, gente. Eu coloquei na minha cabeça devolutiva, que eu estou fazendo devolutiva com todo mundo, né? E acabei esquecendo de pegar minha mesa digitalizadora. Ontem à noite eu tive aula com o pessoal da engenharia de produção e daí, professor, vamos comprar uma pizza? Era aula presencial. Vamos comprar uma pizza? Tá, mas primeiro eu tenho que fazer a devolutiva. Daí terminou a devolutiva. Professor, vamos comprar uma pizza? Não, primeiro agora eu tenho que dar uma parte da matéria. Pelo menos uma parte da matéria eu tenho que dar. Professor, vamos comprar uma pizza? Vamos. Daí a gente terminou a noite comendo pizza em sala de aula, lá na cidade universitária, lá no outro campus. Mas vamos falar uma coisa bem importante e que talvez seja um dos pontos mais, vamos dizer assim, um ponto nevrálgico dentro da logística reversa. Eu quero falar agora sobre isso, mas eu quero que vocês fiquem com isso na cabeça o resto da disciplina, tá? Então, na verdade, até didaticamente, o ideal seria falar sobre custos na logística reversa agora e depois também. Pegar a mesma aula e repetir depois, quem sabe até faço isso, né? Então, nós estamos na semana 14 e vamos falar sobre custos na logística reversa. E é isso que talvez seja um dos pontos que mais bate na logística reversa. Eu vou falar para vocês assim, gente, bem sincero com vocês, de alguém que conhece a área. Muitas empresas querem fazer logística reversa. Tem empresas que vivem de logística reversa, não do ato da logística reversa, mas do produto que vem na logística reversa. O grande problema são os custos disto, tá? E eu vou dar alguns exemplos à medida que a gente for falando nesse assunto. Então, vamos ver. Primeiro lugar que a gente tem que ter em mente
que os custos da logística reversa são muito parecidos com os custos das operações logísticas em geral. Eles estão associados às operações logísticas em geral. O que eu tenho que fazer? Assim como na logística geral, que eu faço a contabilidade de custos, e vocês têm matéria que faz isso, então a gente tem custos diretos, a gente tem custos indiretos, custos fixos, custos variáveis, a mesma coisa a gente vai ter na logística reversa. Tanto que eu não vou entrar nesses detalhes agora, tá? Porque vocês já têm isso em outras matérias. Um custo, uma questão muito grande na logística e que vai se refletir na logística reversa é a gestão de operação. Então, por exemplo, custo de oportunidade. Eu tenho R$1 milhão. Se eu colocar, investir na minha empresa, quanto eu vou ganhar de lucro? Ou, se eu colocar no banco, quanto eu vou ganhar de juros? Isso é o custo de oportunidade. Custos ocultos ou pouco visíveis, isso vai depender da atividade. Custos associados à imagem da empresa, esses são custos como que eu vou medir esses custos? Então, na logística, a gente tem algo muito importante chamado gestão de operação. Vocês querem ver o custo associado à empresa? Você tem um caminhão carregado de algum produto tóxico, ele vira e ele vai contaminar um manancial, um rio ali, que provê a água para uma certa cidade. Pronto, a cidade ficou sem água, porque agora está com o produto tóxico do teu caminhão. Você vai ter que pagar um monte de custos ali, vai ter multa, vai ter que pagar a recuperação, vai ter que pagar a distribuidora de água, vai ter que ter um monte de custo. Mas tem um custo extremamente importante que talvez seja o mais difícil de se pagar, é o custo da imagem. Porque vai aparecer no Jornal Nacional, no RPC do meio-dia, sei lá o que mais, na Globo News, na Jovem Pan, na CNN, na Band News, vai aparecer que a empresa XYZ virou com um caminhão com produtos tóxicos e contaminou o rio que fornecia água para tal cidade. Agora, a empresa XYZ vai ficar marcada, vai ficar marcada, vai ficar marcada. Eu tenho certeza absoluta que depois de Mariana em 2015, Brumadinho em 2018, para vocês a empresa Vale, aquela mineradora Vale, está marcada. Para vocês, com certeza. Talvez demore uns 10 anos para sair isso da cabeça de vocês. A Vale. Aquela que fez Mariana. Aquela que fez Brumadinho. A Vale já gastou alguns bilhões com Mariana, vai gastar mais bilhões com Brumadinho. Mas a pior coisa é a imagem. A Vale vai ficar associada a um grande problema ambiental. A vantagem da Vale é que ela não depende do consumidor final, individual, porque ela vai vender minério para outras empresas que vão processar esse minério, fazer aço, etc. Né? Mas e se fosse uma empresa que vendesse para o consumidor final? Olha um exemplo de imagem. Vou até tirar o compartilhamento aqui agora, porque é uma coisa... Onde que eu estou aqui? É uma coisa extremamente importante. Vocês acompanharam a polêmica do Mac Picanha, do McDonald's? Que foi para a justiça. Você viu, Fernanda? Sim, daí também incluíram já do BK Costello. É o Burger King, né? Exatamente. É o mesmo problema. O McDonald's, faz tempo que eu não como McDonald's, inclusive. O McDonald's lançou um novo sanduíche Mac Picanha. O que vem à tua cabeça? Que a carne do hambúrguer é picanha. Ótimo, maravilhoso, fantástico. Não é picanha. Eles colocam um molho com sabor picanha. A carne é a mesma que vem nos outros sanduíches, só que vem mais carne. E que daí o molho tem sabor picanha, então eles chamam de Mac Picanha.
E daí aconteceu a mesma coisa com o Burger King. Daí, o que eu vi por aí de crítica? Chamaram até o McDonald's e o Burger King de picaretas. Eu ouvi um jornalista chamando de picaretas, né? Quer enganar o povo, acha que o povo é burro, um monte de coisa. Isso vai ficar na imagem, vai ficar na imagem. Então agora, eu acho que o McDonald's inclusive tirou o McPicanha agora, tirou, né? Vai ter que refazer um monte de coisa, né? Então, a imagem da empresa é extremamente importante, né? E isso pode ser um custo importante, pode ser um custo que a empresa tenha que pagar. Outro ponto que a gente tem na logística convencional e que vai bater na logística reversa também são os custos de operação. Coleta, inspeção, seleção. No caso da logística reversa, entra reuso, reprocessamento, distribuição e redistribuição. Disposição e redistribuição. Tá? Bom, vamos ver alguns desses custos agora. Deixa eu só. Vamos ver alguns desses custos e eu vou fazer um exercício de raciocínio aqui com vocês, mais do que de contas, tá? Primeiro, os custos de coleta. Então, quando você vai fazer logística reversa, você precisa coletar este material para levar em outro lugar. Aí já entra um grande problema. Aonde que está esse material? Quando na logística convencional você tem um depósito ou uma fábrica e leva e distribui para outros lugares, na logística reversa, a tua matéria-prima que você vai transportar, ela está fragmentada em muitos, milhares, milhões de locais. Por exemplo, a casa das pessoas, né? Então, isso já é um problema para a logística reversa. Depois, tem a questão de embalagens, os dispositivos de manutenção, manuseio, armazenagem e transporte. Por exemplo, embalagens e dispositivos de movimentação, os contenedores físicos. Tem urna de coleta? Como é, por exemplo, vamos pensar assim, o lixo que não é lixo? Aqui a gente não tem contenedores, né? As pessoas deixam sacos na frente das casas, passa o caminhão, pega e joga para dentro do caminhão, né? Mas em muitos lugares tem contenedores. Manuseio e armazenagem. Tudo tem sua mão de obra, manutenção, depreciação de equipamentos, quer dizer, os equipamentos vão ficando velhos, os custos de capital, que para você, dinheiro que você investe no sistema, custo de armazém alugado, a energia, impostos, seguro e administração do armazém. Agora, talvez o maior custo de coleta é o custo de transporte. Primeiro você tem que ver se vai ser uma frota própria ou frota terceirizada, que daí você vai pagar um frete. Se você tiver uma frota própria, você tem que pensar na aquisição de veículos, depreciação e custos operacionais, como combustível, manutenção, mão de obra, seguro, etc. Como na logística convencional, normal, né? Que vocês estão aprendendo. Qual que é o problema? Primeiro, os produtos que vocês vão coletar, como eu já falei, eles estão dispersos, eles estão pulverizados em milhares de locais, literalmente milhares de locais. Segundo, eu até vou tirar de novo aqui. Segundo, massa do material que você vai coletar. E tem um exemplo icônico para vocês entenderem isto. Garrafa PET. Garrafa PET. A garrafa PET você pode coletar e ela pode servir para muita coisa. Eu não sei se vocês sabem, mas tem fábricas aqui no Brasil que fazem tinta para passar nas paredes, no teto, na casa, etc. Fazem tinta com garrafa PET.
não é o 100% da tinta, é uma base da tinta, e daí tem outras substâncias que vão na tinta também, para dar cor, para dar, né, o pigmento, para grudar bem na superfície e tudo mais. Mas uma parte da tinta dá para fazer com garrafa PET. Então eles têm um sistema industrial lá, pega a garrafa PET usada, né, granula, depois esquenta, vira líquido, e daí tem todos os processos para fazer a base da tinta. Tá? Lindo, maravilhoso, professor, que legal, não vai mais ter aquelas milhares de garrafa PET, aquelas porcarias que vão para os rios, entopem bueiro, e etc, etc, etc. Agora tem um problema, como levar até a fábrica, né? Por quê? Porque a garrafa PET, ela é grande e leve, muito leve. Você pega um caminhão de 20 toneladas, um caminhão que cabe, que carrega 20 toneladas de peso, né, de mercadoria, e enche de garrafa PET, vai dar 1 tonelada no máximo. Daí você só vai ter 1 tonelada de matéria-prima para reprocessar, para fazer alguma coisa. Então, o custo do transporte para a garrafa PET é muito caro. É muito caro, tá? É muito caro. Então, tem que se tomar cuidado com isso. Tem algumas soluções, né? Você pode cortar a garrafa PET, etc., vai caber mais. Ou você pode fazer sistemas para picotar ela antes de entrar no caminhão. Mas mesmo assim, com qualquer coisa que eu faça, um caminhão de capacidade de 20 toneladas, mesmo que eu faça tudo, eu vou colocar no máximo 5 toneladas de plástico PET. Então, é um problema sério que a gente tem que ver como que vai fazer. Além do mais, a garrafa PET tem pouquíssimo valor agregado. 1 quilo de garrafa PET deve dar em torno de 10 a 20 centavos hoje. Ah, professor, mas tem as latinhas de alumínio, né? Elas também ocupam espaço, só que elas são mais pesadas e elas são formadas de alumínio. 1 quilo de alumínio hoje está entre 3 e 4 reais. E tem uma solução bem fácil. Você amassa a lata de alumínio, já diminui umas 10 vezes o volume da latinha. Então, já é bem mais fácil. Então, dependendo do material, você pode ter problemas. Professor, eu trabalho com logística reversa de equipamentos eletroeletrônicos. Aliás, gente, a Prefeitura de Curitiba, uma vez por mês, faz uma ação de coleta de materiais eletroeletrônicos. E amanhã vai ser o dia, esse sábado, amanhã, vai ser o dia da coleta de maio. Então, vocês podem entrar no site da Prefeitura e ver onde que são os pontos e levar o material para lá. Eles pegam tudo que for eletroeletrônico, tá? Acho que até fogão, geladeira, essas coisas. E daí levam para cooperativas que vão separar. Então, um computador, ele não tem só a placa, né, processadora que tem ouro, prata, cobre e etc. Tem o plástico, tem o vidro, tem o ferro, o aço. Tudo isso pode ser reciclado. Então, eu vou ocupar, o meu computador deve pesar o quê? 1,5 kg, 2 quilos, na pior das hipóteses, acho que nem isso, nem sei. É bem leve. Eu posso reaproveitar praticamente 90% desse peso. E é um peso condensado, concentrado. Ele tem pouco espaço, ele tem muito peso. Mas tem materiais na logística reversa que realmente é complicado. Aqui perto de casa tinha uma fábrica que processava, uma recicladora de garrafa PET, era especializada nisso. Fechou, porque os custos do transporte mais os impostos em cascata tornaram o negócio inviável. Mas, por outro lado, questões como garrafa PET, dá muito certo. Eletroeletrônicos, dá muito certo. Né? Daí o transporte já vale a pena. Continuando aqui. Então, os custos de coleta são um ponto extremamente importante que a gente tem que analisar, tá?
Então, tem a embalagem, nem todos os casos têm embalagem, né? Os dispositivos de movimentação, manuseio, armazenagem e, principalmente, transporte. Esse é o maior custo e maior problema que a gente tem na grande maioria dos casos de logística reversa. Então, por exemplo, agora está se discutindo aqui no Paraná, eu tenho até um ex-aluno meu, trabalha na Secretaria Estadual do Meio Ambiente, ele está trabalhando com isso, logística reversa de embalagens. Eles estão discutindo aqui no Paraná uma nova legislação para logística reversa no setor de embalagens. Né? E uma das coisas que eles têm que discutir com a indústria é a parte de transporte. Né? A coleta tem um custo, toda a coleta, né? Tudo isso que a gente viu aqui tem um custo muito, muito significativo, né? Como eu estava falando para vocês. O grande problema é que eu tenho volumes baixos de matéria-prima em muitos pontos de coleta diferentes, espalhados por aí, né? Daí se vem com algumas ideias bem interessantes, que facilitam, principalmente para quem vai fazer a coleta. Talvez não tanto para quem vai dispor aquele material, que é concentrar pontos de coletas e usar mesmos veículos. Né? Então, são os famosos ecopontos. Não sei se já ouviram falar, mas tem alguns supermercados, a Prefeitura de Curitiba tem ecoponto e etc. Né? Alguns supermercados pegam garrafas retornáveis e assim por diante. Então, a pessoa leva até ali. Ela leva até ali. Então, eu não preciso mais passar na casa das pessoas. Eu não tenho foto aqui, pena, mas uma vez eu estava visitando a minha avó na Alemanha, já faz bastante tempo, e eu passei do lado de um ecoponto de garrafas de vidro. E era uma estrutura quadrada com 4 entradas diferentes. Ela era dividida em 4 compartimentos internamente, que em um compartimento você colocava a garrafa transparente, no outro garrafa verde, no outro garrafa marrom e no outro garrafa azul. Porque o vidro tem cores diferentes, então ele tem que ser processado de forma separada por causa das cores. E daí, quando eu estava ali, veio um caminhão. E é bem interessante, é um caminhão que só tinha uma pessoa, um motorista, e ele era operador. Ele tinha um guindaste que pegava esses compartimentos por cima, levantava, levava em cima da caçamba do caminhão e abria. Quando ele abria, ele jogava os 4 tipos de vidro diferentes e o caminhão era dividido também nas 4 divisões. Era bem interessante. Eu até tenho foto disso, se me lembrar, vou trazer a aula que vem para vocês. Só que isso pode trazer um problema, né? A gente tem que tomar cuidado que o custo de armazenamento no local pode ser grande. Então, aqui tem um ecoponto. Vocês estão vendo um ecoponto aqui? Esse ecoponto, eu acho que em Alagoas, inclusive. Né? Então, a pessoa vem para o carro do lado e joga o material dela. Daí vem, de tempos em tempos, vem um caminhão aqui e retira esse material, leva para dentro e assim leva embora. Assim eu diminuo um pouco os custos de coleta, tá? Por quê? Eu vou usar menos caminhões, menos viagens, eu não preciso ir na casa de todo mundo, etc. Curitiba, em 1989, quando criou o programa Lixo que não é lixo, né? Curitiba optou por outro modelo. Eu vou passar na casa das pessoas. Por quê? Curitiba acreditou que as pessoas não vão levar até os ecopontos. Não vão levar. A gente vai ter que passar na casa das pessoas, senão elas não vão separar o lixo reciclável. E, infelizmente, a gente tem que analisar que aqui no Brasil as pessoas são assim. Se eu tiver que levar meu lixo em algum lugar, que se dane. Eu vou deixar em qualquer ponto. E agora, mas veio um caminhão que passa aí, que nem o lixo comum.
Então, ele vai colocar, mais fácil. Por isso, esse é um dos motivos que a gente tem um grau tão alto de reciclagem aqui em Curitiba, tá? Porque a gente pega na casa das pessoas. Qual que é o problema? É um custo altíssimo, altíssimo. O programa do lixo, que não é lixo em Curitiba, custa dezenas de milhões de reais por ano. Dezenas. É muito dinheiro. E nada se paga, porque o caminhão vai passando de ponto em ponto. Se ele passasse em poucos pontos e pegasse muito material, não, mas ele tem que passar de rua em rua, de casa em casa. Ele gasta muito tempo e gasta muito combustível. E daí o caminhão vai se depreciando mais rapidamente, porque ele tem que andar um trajeto muito maior e assim por diante. Então, uma saída para isso são os ecopontos, tá? Aqui em Curitiba ainda temos poucos ecopontos. Mas você pega a Europa, por exemplo, eles têm muito ecoponto. Muito ecoponto. Tem os custos de inspeção e seleção. O que é isso? Deixa eu interromper o compartilhamento também. Deixa eu interromper o compartilhamento. Pessoal, aqui em Curitiba, a gente separa o lixo dentro de casa, coloca no saco e coloca lá na frente na rua, né? A rua aqui na minha casa é nessa direção assim. Coloca lá na frente na rua. Daí o cara do lixo, que não é lixo, pega e joga dentro. Eles levam para cooperativas de reciclagem e daí eles abrem e vão separando o que é papel, os diferentes tipos de plástico, metal, etc, 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 tudo mais. Vocês não fazem ideia do que acham dentro. Vocês não fazem ideia do que acham dentro. Curitiba tinha uma usina própria de reciclagem, essa usina foi fechada lá em Campo Magro por uma série de problemas, etc. E eu fui lá algumas vezes, inclusive com alunos, visitar a usina de reciclagem da Prefeitura de Curitiba. Eles contavam, gente, que o pessoal colocava fralda usada dentro do lixo reciclável. Fralda usada. Colocavam comida dentro do lixo reciclável. Uma vez, eles acharam um cachorro morto dentro do lixo reciclável. Né? Então, assim, é um problema muito sério que o pessoal mistura tudo, não quer nem saber. Né? E daí entra a conscientização. A educação ambiental, o que se tem na cabeça? Você sabe que você só pode colocar lixo reciclável ali. Por que se coloca outras coisas? Eu falo você assim, generalizando, tá, gente? Não tem nada contra nenhum de vocês aí, por favor, tá? Você sabe que você tem que fazer de uma certa maneira. Por que você faz da outra? Né? Então, um dos custos que a gente tem na logística reversa é também a inspeção, a separação ali. Olha, os caras misturaram toda a coisa. Isso não serve, isso não serve, isso não serve. Então eu perco tempo e perco dinheiro fazendo esse ato. Tá? Então é um problema muito grande. Se o pessoal fosse 100% certinho, etc. Opa, deixa eu voltar aqui, gente. Deu um problema no compartilhamento. Se o pessoal fosse 100% certinho, tudo bem. Mas eu tenho que fazer a inspeção e a seleção. Mesmo, pessoal, aqui em Curitiba tem o lixo tóxico, né? Que para perto dos terminais. Mesmo o pessoal do lixo tóxico, que é um lixo muito específico, é isso, isso, isso e aquilo. Mesmo assim, eles têm que inspecionar e selecionar. Porque volta e meia tem coisa ruim no meio. Então, o ideal é fazer inspeção e seleção no local de coleta para não entrar no caminhão coisa que não deve entrar, tá? E daí, o problema é que eu posso ter, não necessariamente tenho, posso ter um custo duplo.
Se eu fazer no local de coleta e no centro de inspeção e seleção, eu estou gastando 2 vezes para fazer inspeção e seleção. E daí tem os custos do próprio local, né? Instalação do centro de recebimento, aluguel, equipamento de inspeção, seleção, salário do pessoal, etc. Um outro custo é o chamado custo de reuso, mas só que daí a gente já pode obter alguma receita, né? Então, após inspeção e seleção, uma parte pode ser reutilizada, reusada. Ah, mas mesmo assim eu tenho os custos de armazém, embalagem, mão de obra, etc. Né? Mas isso pode se tornar como uma certa receita. Algumas coisas a gente vai ter que reprocessar. Na logística reversa, a gente tem o reuso, que é usar aquele objeto com a mesma função de antes, e tem o reprocessamento, onde que eu posso reformar, torná-lo novo, remanufaturar, consertar alguma coisa e reciclar. Aquele material vai ser aproveitado para fazer outra coisa, tá? Mas nesses casos, assim como o reuso, que eu posso. Deixa eu escrever aqui. Só um momento. Que eu posso obter uma receita. Aqui eu também posso obter uma receita. Não obrigatoriamente. Não que essa receita vá cobrir todos os custos e etc. Algumas sim, tá? Então, por exemplo, eu tenho o custo do centro de reprocessamento, materiais, energia, mão de obra e equipamentos. Mas isso vai depender muito do tipo de resíduo, né? Tem alguns resíduos que eu não vou conseguir obter receita nenhuma, ou a receita vai ser extremamente baixa. Quer ver, por exemplo, o papel. Hoje, para comprarem papel usado para fazer papel novo, vão pagar 5 centavos o quilo, 8 centavos o quilo. Agora, lata de alumínio, por exemplo, que é uma commodity muito importante no mundo inteiro, o alumínio, né? Lata de alumínio custa entre 3 e 4 reais. Então, eu posso, nesse reprocessamento, para mandar para reciclagem, obter uma certa receita, tá? Bateria, a mesma coisa, por causa do conteúdo da bateria, que eu posso continuar utilizando e assim por diante. Tá? Então, no reuso e no reprocessamento, eu vou ter custos, mas posso obter uma certa receita. Olha, pela minha experiência, pelo que eu tenho visto, pouquíssimo material, a receita obtida cobre esses custos, tá? O alumínio sempre. E daí? Tem aquele caso onde que não dá para fazer nada, né? Daí eu vou ter que dispor aquele material em algum lugar. Por exemplo, lá no lixo reciclável colocaram um cachorro morto. Não, eu não posso colocar esse cachorro morto em algum lugar. Eu tenho que levar no local certo, correto, para receber esse cachorro morto, né? Então eu preciso fazer alguma coisa. Eu posso fazer incineração, eu posso mandar para aterro de resíduos. Então isso daqui é incineração, onde que eu queimo. E não é barato incineração, gente. Hoje, resíduos de serviço de saúde têm que ser incinerados. Grupos A e B têm que ser incinerados. É obrigatória por lei, tá? Aqueles que têm risco biológico, não só os riscos biológicos, não só o grupo A, B, o grupo E também tem que ser incinerados. Então, risco biológico, risco químico e perforocortantes. Eles têm que ser incinerados. Então, os incineradores, não é assim só colocar fogo e pronto. Não. Quando você coloca fogo, ele produz um gás tóxico. Esse gás tóxico tem que ser captado, tem que ser tratado. Daí, para incinerar de forma correta, eu tenho que ter um certo volume, uma certa temperatura, um certo tempo de residência, conteúdo de oxigênio dentro do incinerador, porque vocês sabem que o oxigênio alimenta o fogo. Então, não é barato. E aterros de resíduos, por exemplo, esse daqui é um aterro de resíduos perigosos,
né? Um aterro de resíduos tóxicos, não aterro de resíduo normal, tóxico. Então, ele tem que ter um monte de camada, tem uma geomembrana aqui, ele tem que ser coberto. Aqui ele não está todo coberto, porque eles vão encher primeiro essa parte, depois essa parte, daí eles vão cobrir essa parte aqui também. Tem que fazer monitoramento do ar, do solo e da água por mais de 30 anos seguintes, etc. Então, tem muito custo. Se no meu sistema de reciclagem vem material que não, no meu sistema de logística reversa, vem material que não dá para fazer reuso, não dá para fazer reprocessamento, como reforma, remanufatura ou reciclagem, eu tenho que levar ou para incineração ou para um aterro de resíduos. Então, como eu falei, incineração ou aterro próprio, se eu mesmo fizer um sistema desse, sai muito caro. Mas milhões e milhões para fazer um sistema desses. Não é qualquer um que consegue. Bem antigamente, os hospitais aqui no Brasil tinham seus próprios incineradores. Mas, gente, não tinha controle nenhum. Nenhum. Então, ele soltava aqueles gases tóxicos pela cidade, as cinzas ele jogava em qualquer lugar, etc. Então, tem custo de aquisição, instalação, energia, mão de obra e assim por diante. Agora, qual que é o ideal? Usar incineradores e aterros sanitários terceirizados. Mas daí eu tenho que pagar uma tarifa, né? Dependendo, gente, pode ser até, dependendo do incinerador, dependendo do aterro, daí principalmente aterros de resíduos perigosos, aterros de resíduos classe 1, pode custar até R$ 200 a tonelada para você jogar fora. Fora o transporte que você ainda tem que pagar. Então, tem que pagar o transporte até o aterro, até o incinerador, e tem que pagar mais as tarifas do aterro do incinerador. Então, isso pode custar até R$ 200 a tonelada hoje em dia. Esses preços variam muito, tá? Dependendo do local, da tecnologia, do produto que vai lá, né? Do resíduo que vai lá e assim por diante. Então, os custos de disposição também são extremamente importantes. Tem os custos de redistribuição, né? Quando você precisa levar para algum outro lugar, geralmente isso é no pós-venda, tá? Não é tanto no pós-consumo, mais no pós-venda e menos no pós-consumo, na logística reversa de pós-consumo, né? Mas daí você tem custo de armazenagem, manuseio, embalagem, transporte. Por isso, sugere-se integrar com o canal direto de distribuição. Então, por exemplo, eu tenho uma fábrica, manda geladeira para uma loja vender. Daí deu problema lá, devolveram para a loja, ou na loja deu problema, viram que o produto estava errado. O mesmo caminhão que vai trazer mais geladeira leva a geladeira que está com problema de volta para a fábrica. Então, isso que a gente fala de integrar com o canal direto de distribuição. A partir da aula que vem, a gente vai ver todos esses canais. E, além do mais, gente, tem os custos normais de uma empresa do dia a dia, né? Custo administrativo, de capital, custo tributário, o custo administrativo é o salário dos funcionários que planejam, registram, coordenam e controlam a logística reversa, né? O custo de capital, acho que vocês devem ter tido, se não vão ter ainda, provavelmente, mas é o seguinte: eu tenho R$ 1 milhão para investir numa empresa. Eu posso investir na empresa ou deixar no banco. Se eu deixar no banco, eu vou ganhar, sei lá, 10% de juros ao ano. Será que a minha empresa vai pagar mais do que 10% de juros ao ano, né? Eu preciso de uma taxa de retorno que me leve a investir na empresa. Se a empresa vai me retornar menos do que 10% ao ano, por que eu vou investir na empresa? Eu vou colocar no banco. No banco eu vou ganhar 10% ou mais, tá? Então, isso se chama a taxa de retorno esperada, o custo de oportunidade. Qual é a oportunidade melhor? Investir na empresa ou investir no banco, né? Fazer um investimento no banco.
E tem um outro ponto extremamente importante que é o custo tributário, principalmente o tal do ICMS. Né? Pessoal, é o seguinte, aqui no Brasil, pela Constituição brasileira, é proibido imposto sobre imposto. O que significa isto? Se eu produzo um produto, eu tenho que pagar um certo imposto quando o produto sai da minha fábrica. Daí ele vai para a loja e quando o cliente final compra na loja, ele paga mais imposto de novo. Então, saiu o produto da minha fábrica, eu paguei ICMS. Chegou na loja, o cara da loja vendeu para o cliente final, ele vai pagar ICMS de novo. Só que ele vai pagar ICMS sobre o preço que já tinha embutido nele o ICMS anterior. Isso é imposto em cascata. Isso é proibido pela legislação. Mas acontece o tempo inteiro. Por isto que alguns setores eles têm um regime especial de ICMS. Eu não sei se vocês conhecem aquele programa Nota Paraná, Nota Fiscal Paraná, que quando você coloca a CPF na nota, você pode receber uma parte do imposto de volta. Se vocês notaram, em alguns tipos de atividade, principalmente supermercado, também não são todos supermercados, principalmente as grandes redes, as notas fiscais do supermercado não contam para a nota Paraná. Por quê? Eles têm um regime fiscal diferenciado, onde que não se paga 2 ou mais vezes ICMS. Não se paga imposto em cascata, tá? Daí, quando você pega a tua nota e vai pedir uma parte do imposto de volta no programa Nota Paraná, eles não dão. Por quê? Porque o imposto não foi cobrado naquele ponto. Também não são todos os produtos, tá? Que estão no supermercado, que estão nesse regime de imposto. Vai depender. Isto varia de estado para estado. Cada estado faz a sua combinação. Mas assim, eu falei do caso da garrafa PET para vocês, que tem um custo muito alto em transporte, né, por unidade transportada. Eles também têm problema de ICMS. Por quê? A garrafa PET paga ICMS. Quando sai da fábrica de garrafa PET, quando sai da fábrica de refrigerante, né, quando sai do supermercado, paga ICMS. E daí você coleta aquilo como lixo, vai querer reprocessar, você tem que pagar ICMS de novo, tá? Porque você vai formar um novo material, vai formar os pellets de plástico, vai vender para uma empresa de tinta, por exemplo, para fazer a base de tinta, tem que pagar ICMS de novo. Então, um produto que já tem um valor agregado muito, muito, muito baixo, ele paga ICMS várias vezes. Ele vai incidindo ICMS em cima de ICMS, em cima de ICMS. Pela legislação brasileira, isso é proibido. Mas, na prática, isso acontece o tempo todo aqui no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, há uns anos atrás, até isso eu acho que tinha que ser até atualizado, né? Mas não tem pesquisa científica nesse lado. Alguns autores eles fizeram um levantamento das dificuldades que a logística reversa passa. E olha aqui, ó, pouca importância dada à logística reversa em relação às outras atividades, 40%. Aqui soma mais do que 100%, porque o mesmo entrevistado poderia falar mais de uma coisa. Política da empresa, 35%, falta de sistema de informação, 34%, por cento das pessoas respondia, razões competitivas, 33%, desinteresse, 26%, poucos recursos financeiros, 19%. 20% dos entrevistados diziam que uma das dificuldades era exatamente poucos recursos financeiros. A logística reversa, ela pode sair muito caro com pouco retorno financeiro. Tem ainda a escassez de recursos humanos e regulamentações, tá? Então, para vocês verem algumas das barreiras da logística reversa, uma delas
sem dúvida nenhuma, é poucos recursos financeiros. Esta primeira aqui, pouca importância, a gente dá um jeito. A política também dá um jeito. Falta de sistema de informação também dá um jeito. Né? Desinteresse dos gestores também dá um jeito. Como? Conscientizando. Mostrando a importância da logística reversa, não só do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista ambiental para aquela sociedade. Bom, gente, é isso. É claro, pessoal, é claro que vocês têm que integrar a questão de custos da logística reversa com custos da logística convencional. Tá? Eu nem entrei em detalhes de cálculos, por quê? Porque são os mesmos cálculos que vocês têm na logística convencional. Tá? A questão financeira é exatamente a mesma, com exceção de alguns pontos que se diferenciam. Eles existem na logística reversa e na logística convencional, mas eles vão se diferenciar. O que está acontecendo aí, Fernando? O que vocês estão brigando aí? Nada não, só é que a Ju odeia cachorro. Eu não via eu não estava vendo o chat, eu não consigo ver o chat enquanto eu dou aula, enquanto eu passo o slide, pessoal. Certeza que foi a Juliana que descartou o cachorro. Ai, meu Deus do céu. Tô falando que vocês vão casar ainda, hein? Vocês vão casar ainda. Olha, isso é muito amor envolvido, né? Bom, né? Fernando, é a Ju que atropela os cachorrinhos? Sim, ela não tem nem. Ela nem fica vermelha quando fala isso. Ai, Ju, não seja tão ruim assim, Ju. Por favor. Eu gosto tanto dos meus cachorrinhos, né? Eles que entram na frente, eu nem disfarço. Uma vez aconteceu comigo, eu estava indo pro clube, e daí 2 quadras antes do clube eu estava andando com o meu carro, daí eu vendo meu carro fez assim, pum, pum. Eu parei, o que aconteceu? Uma mulher abriu o portão da casa dela e o cachorrinho dela saiu correndo. Era à noite e era um cachorrinho pequenininho assim desse tamanho. Eu nem vi. Eu juro para vocês, ele saiu a toda e coincidiu bem na hora de eu passar e eu passei por cima dele. E pior, essa mulher era mãe de um amigo meu do clube que eu ia encontrar depois, daí eu parei, fui, levei a mulher e o cachorrinho no veterinário e tal, e não sei o quê, né? Eu não paguei o veterinário, né? Porque não foi culpa minha. Bom, eu também tinha uns 19, 20 anos, não tinha nem dinheiro para isso. Mas depois eu até pedi desculpas, a mulher falou assim, não, você não teve absolutamente nada. Quem teve culpa fui eu, que abriu o portão, né? Não devia ter feito isso. Ela abriu uma frechinha, o cachorro para fora, assim, né? Toda. E pior é que era a mãe de um amigo meu do clube. Explicar para ele depois o que tinha acontecido. Bom, mas tem gente que joga até cachorro morto no lixo reciclável, gente. Vocês não fazem ideia. Não fazem ideia. Por isso até foi bom que agora voltou a campanha de educação ambiental Família Folhas, né? Para diminuir um pouco esses problemas. O ideal seria que a gente levasse até os ecopontos. Se a gente leva o nosso lixo reciclável até os ecopontos, a coleta fica muito mais barata. Se todo cidadão curitibano separasse em casa e levasse até um ecoponto, a gente ia economizar só em Curitiba algumas dezenas de milhões de reais por ano. Eu garanto isso para vocês, eu garanto que a gente poderia utilizar para outra coisa. Mas, infelizmente, a gente sabe que as pessoas não vão fazer isso. Né? Eu vou dizer, olha, eu levaria, porque eu sou meio fanático por isso. Né? Vocês sabem, já notaram, né? Eu levaria. Inclusive agora, até uma amiga minha estava falando que tem programas
que recebem esponja, tampinha e etc., e revertem isso em dinheiro para causas sociais, né? Então eu estou separando esponja, tampinha de plástico de garrafa PET, eu estou separando tudo que eu posso para doar para essas iniciativas sociais e aumentar a receita deles, porque daí eles vendem para reciclagem, né? Então é assim. Gente, alguma pergunta? Alguma dúvida? Inclusive, falando nisso, é bem interessante. A gente está falando do custo, né? As fábricas de esponja, principalmente as grandes, como a 3M, por exemplo, que é provavelmente a maior fábrica de esponja, aquela esponja com duas faces, né? Daí tem dezenas de outras pequenas que imitaram, não tem a mesma qualidade, mas imitaram, né? Elas estão sendo instadas pelo Poder Judiciário para coletar essas esponjas e dar um fim, uma destinação correta. Então, elas fazem essas campanhas de recolhimento exatamente para isso. Por quê? Se ela for de casa em casa, é muito caro para ela. Ela tem que coletar. Onde que estão essas esponjas? Em casa, em casa. Todas as casas têm esponja, né? Então, ela faz essas campanhas, pega lá uma creche, um asilo, uma ONG que cuida de cachorrinho, né, para a alegria da Juliana, etc. E diz assim: olha, eu pago R$ 2 por quilo de esponja, né? Então, quanto mais vocês arrecadarem, mais dinheiro vocês vão ganhar para a ONG de vocês. Então, para eles, é ótimo fazer isso. Por quê? Não é por causa da imagem. Eles são obrigados pela lei a fazer isso, a recolher. Mas porque é muito mais barato fazer essas campanhas e remunerar essas ONGs que fazem um serviço para a população do que passar em casa, ou catador por catador de lixo, ou alguma coisa assim, recolhendo esponja. Então, se eles tiverem umas 10 ONGs em cada grande cidade, eles já coletam centenas de milhares de esponja. Mas você pode fazer isso com outros produtos também, que por acaso seja obrigado a recolher, tá? Então, isso é muito importante. O pessoal dos pneus, quando ainda tinha muito pneu jogado por aí, eles fizeram um acordo com os catadores de lixo e eles pagavam, acho que R$ 1 ou R$ 2 por cada pneu. Então, os catadores de lixo ficavam loucos atrás dos pneus. Eles entravam no meio do mato, lá no rio e tal, para pegar pneu e ganhar dinheiro com pneu. Era só pegar o pneu e levava para um certo lugar, eles já ganhavam dinheiro vivo ali, pronto, né? É muito mais fácil do que as empresas fabricantes de pneu irem lá no fundo dos matos, no fundo dos rios lá e pegarem cada pneu que está ali, né? Então, são saídas que a gente pode fazer para diminuir os custos da logística reversa, tá? E está aumentando cada vez mais o número de produtos cujos fabricantes são responsabilizados pelo resíduo pós-consumo, tá? Então, por isso, cada vez mais iniciativas como essa estão existindo. E a gente tem que tomar cuidado com o custo. Já é obrigatório por lei a fazer. Agora, com custo muito alto, vai ser complicado. Então, elas tentam abaixar o máximo possível esses custos. Tá certo, pessoal? Alguma dúvida? Alguma questão? Nada? Nada? Bem tranquilo, professor. Tá certo, então, gente. Eu agradeço mais uma semana de atenção de vocês. Tá? Boa noite, Bruno. Boa noite a todos vocês. Tenham um ótimo final de semana e eu quero ver vocês aqui na semana que vem, no mesmo bate-dia, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Até lá. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Boa noite.